Após um grande impasse, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que permite que empresas comprem vacinas contra a Covid-19 para imunizar funcionários. Essa proposta mantém a exigência de doação dos imunizantes ao SUS, mas permite que firmas, empresas, usem uma cota privada enquanto o governo ainda vacina grupos prioritários. Para a gente entender melhor esse assunto, nós convidamos o presidente da ANADEM, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Raul Canal. E ele já está conosco. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, querido povo do Amazonas. Privilégio conversar com vocês. Muito obrigado. É um privilégio também nosso em poder recebê-lo, sabendo do seu dia, que apesar de ter 24 horas para todo mundo, mas só tem que se virar aí para atender muita gente. Por isso, nosso agradecimento. Bom, Mas o assunto é importante e vale a pena dedicar esse tempo a ele, viu, Patrick? exatamente. Agora, presidente, o que muda, no geral mesmo, em relação à legislação atual? A legislação atual permite, autoriza que empresas privadas importem o imunizante, né? Todavia, é um ato 100% do volume importado atualmente tem que ser doado para o SUS. Eu não posso, se eu importar, não posso usar para minha família, meus funcionários, meus colaboradores, pela lei atual. Pela proposta aprovada agora, o texto básico da Câmara dos Deputados, as empresas poderão adquirir, importar imunizantes desde que seja de laboratórios que atualmente não forneçam para o governo federal, a fim de evitar que haja uma concorrência, um conflito de interesses, né? E esse volume importado, o empresário pode utilizar 50%, exatamente metade, para os seus colaboradores, para os seus funcionários. E 50% ele tem que doar para o SUS para que seja usado dentro daquelas prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Bom, eu gostaria de saber se o senhor concorda com essa decisão, ou seja, da rede privada adquirir vacinas também. Eu nem, não apenas concordo, como participei do movimento que encampado por alguns empresários para que isso fosse viabilizado. Veja bem, o SUS não tem recursos suficientes e não tem logística suficiente hoje para fazer essa imunização da população, no mínimo no prazo dos próximos 12 meses. Vai ter mais um ano pela frente até imunizar toda a população. Se você autorizar que as empresas adquiram esses imunizantes, forneçam aos seus funcionários e doem metade ao SUS, você tira da fila do SUS aqueles trabalhadores que vão receber das empresas. Quer dizer, já alivia a fila do SUS. E ainda reforça o quantitativo, o estoque do SUS para atender outras pessoas dentro das prioridades. Então, uma forma inteligente, e além disso, você abre a economia, porque hoje nós estamos vacinando os grupos prioritários, esses grupos prioritários, à exceção dos profissionais da saúde, os demais, a maioria são aposentados ou estão internados, né? Não são pessoas que movimentam a economia. Então, nós precisamos vacinar os trabalhadores para reaquecer a economia, voltar a economia a funcionar no país. Então, a medida, eu acho que é muito inteligente, muito oportuna e muito eficaz para o próprio SUS. Muito interessante a explanação que o senhor faz, explicando exatamente a importância de ter havido isso, do Congresso lá em cima ter aprovado isso. Agora, presidente, quais vacinas podem ser adquiridas pela iniciativa privada? Qualquer uma que já tenha sido, veja, é o texto básico ainda. Muita coisa pode mudar na votação dos destaques na própria Câmara, pode mudar no Senado depois, e alguma coisa pode ainda ser vetada pelo presidente da República. Mas pelo texto básico, qualquer vacina que já tenha sido aprovada por alguma agência internacional não precisa ser aprovada pela Anvisa, desde que alguma agência internacional reconhecida pela OMS, tipo a FDA, tipo a EMA da Europa, certo? Qualquer uma que tenha já reconhecido o imunizante, então as empresas podem adquirir, mesmo que a Anvisa não tenha ainda aprovado. Presidente, um outro questionamento. Qualquer empresa pode fazer a compra da vacina, qualquer uma delas ou não? Tem aí algumas observações.
Olha, eu entendo qualquer entidade privada, se o Flamengo quiser adquirir para o seu plantel, para os seus jogadores e para os seus dirigentes, certo? Se o Corinthians quiser adquirir para os seus torcedores, por exemplo, pode, só não pode vender, não pode comercializar, certo? Aqueles 50% que ficam com a empresa têm que ser aplicados nos seus colaboradores. Uma cooperativa de taxistas, uma cooperativa de caminhoneiros, por exemplo, uma cooperativa de motoristas de aplicativos, uma associação de motoristas de aplicativos, né? Não precisa ser uma empresa que vise lucro. Então, essa associação pode adquirir e distribuir para os seus colaboradores, seus associados. Só não pode vender, certo? E metade ela tem que dar para o SUS. Essa é a única regra. Mas qualquer entidade privada poderia. Vou até mais longe. De repente, alguma igreja, Ministério da Fé, quer comprar e imunizar os seus fiéis. Eu entendo que ela pode fazer isso, certo? Ela tem lá 10 mil fiéis, ela compra 20 mil doses, imuniza os 10 mil fiéis e doa 10 mil doses para o SUS. Então, não precisa ser uma empresa com fins lucrativos, com fins econômicos. Qualquer entidade privada poderia fazer isso. Muito importante essa explicação também que o senhor passa para a gente. Qualquer entidade, né, que possa comprar, qualquer Sim, uma delas pode comprar, mas nenhuma delas pode comercializar, pode não vender. pode Nenhuma comercializar. delas. Eu vou mais longe. Eu sou dono de uma academia de ginástica, por exemplo, e quero imunizar todos aqueles alunos que frequentam a minha academia. Eu posso fazer, entendeu? Mas eu tenho que contratar uma clínica de vacinação, um hospital, alguém especializado para fazer isso, entendeu? Eu não posso fazer diretamente. Então, qualquer empresa privada, e aí no sentido mais amplo da palavra empresa, poderia fazer isso. Isso criaria uma dinâmica sensacional e muito eficaz, e com certeza nós aceleraríamos e diminuiríamos muito esse prazo para imunizar toda a população brasileira. Que ainda temos aí na faixa de 10% apenas imunizados ao longo de quase 4 meses. Então, o prazo de 12 meses que eu te falo, Presidente, meu então bem, as empresas, com certeza isso vai ser abreviado. perdão por ter lhe interrompido um pouco, as empresas Não, que tranquilo. comprarem, então elas, óbvio, vão ter que contratar um serviço especializado para vacinação, né? Os enfermeiros para Sim. vacinação, e a partir daí está tudo certo. Agora, essas empresas, elas podem, por conta dessa decisão, importar diretamente as vacinas ou precisam de uma outra empresa importadora para fazer isso? Normalmente se dá através de alguma importadora, né? Dificilmente se consegue comprar qualquer insumo, qualquer mesmo prótese, coisas assim, do exterior sem uma importadora, né? Vai ter que se valer de alguma importadora, com certeza. Mas todos esses grandes laboratórios globais, eles têm alguma importadora no Brasil. Você vai ter que se valer dela com toda certeza. Presidente, um outro questionamento. Nós notamos a preocupação do senhor em deixar claro que essa medida é importante, mas que as empresas não podem comercializar, devem comprar para imunizar as suas pessoas, não para comercializar. E o que acontece em termos de punição se as empresas descumprirem regras como essa? Olha, o texto aprovado atualmente pela Câmara não está prevendo isso, né? Mas haverá sanções, com certeza, multas e até é, falsidade ideológica, enquadramento em crime contra a saúde pública, coisa assim, né? Você não pode, numa pandemia dessas, querer lucrar em cima dela, né? Isso é um ato humanitário e também não apenas humanitário. O que o empresário ganha com isso? Ele tem a sua população, os seus servidores, os seus colaboradores imunizados. Na minha empresa, por exemplo, hoje eu tenho 118 funcionários e eu aplico todo mês vitamina D para todos eles, né? E todos os demais protocolos, INQUA, os fortalecedores da imunidade. Isso a minha empresa banca para os meus funcionários. Então, essa vacina seria algo desse gênero também. Eu vou ter um servidor, um funcionário, um colaborador saudável, gerando riquezas para a minha empresa. Essa é a contrapartida do empresário, certo? Não é ele comprar para comercializar, para obter um lucro em cima daquilo. Logicamente, alguém vai ter lucro, quem? A importadora vai ter lucro. Se eu contratar uma empresa de vacinação para aplicar essas doses nos meus funcionários, essa empresa vai ter lucro também. Não posso eu que importo isso sob o palio dessa
nova legislação, querer faturar algum lucro em cima disso. Isso a lei proíbe. Perfeito. Presidente, há na proposta aquela exigência que o senhor também já falou, da doação de imunizantes ao SUS, né? Mas qual é o percentual? 50%. 50%. Hoje, atual, você pode importar e doar para o SUS, vai ter que doar 100%. Pela nova lei, você 50%. Então, se eu tenho 500 colaboradores para serem imunizados, eu tenho que comprar 1.000 doses. Uso as 500 para os meus colaboradores e dou outro tanto para o SUS. O senhor acha que, porque ainda vai passar para o Senado, né? Foi aprovado na Câmara e ainda vai ao Senado. Pode ter alguma. Aí, na própria Câmara ainda, Patrick, irão votar alguns destaques, certo? Uhum. Principalmente hoje ou no princípio da semana. Alguns destaques para serem votados ainda. Então, esse texto é o texto base. Ele não é definitivo da Câmara ainda. Poderá depois sofrer alterações no Senado. E volta Se para a sofrer Câmara, né? alterações no Senado, ele retorna para a Câmara Federal. Se for aprovado 100% no Senado, vai à sanção presidencial. E mesmo o próprio presidente ainda poderá vetar algum dispositivo da lei. Pois é, e o senhor teme algum tipo de corte aqui, corte acolá, modifica ali, modifica acolá, e deixar aí um Frankenstein numa proposta dessa que é tão importante? Esse risco político sempre existe, Patrick, mas uma coisa nós temos que reconhecer: o nosso parlamento, tanto a Câmara quanto o Senado, nunca trabalharam tanto quanto agora na economia. A produção legislativa, as leis que foram aprovadas, medidas provisórias, nunca antes na história legislativa do país houve uma produtividade tão grande e as coisas têm sido aceleradas. As medidas provisórias que chegam hoje no Congresso Nacional, antes passavam por comissões, hoje elas vão direto ao plenário. É estabelecido o prazo para emendas, vencido o prazo para emendas, é designado um relator na Câmara, um subrelator no Senado e já vai direto para o plenário. Então tem sido muito eficaz isso. As comissões temáticas permanentes, desde abril do ano passado, não estão funcionando. Então tudo é igual. Então ele tem que funcionar às vezes nos finais de semana, às vezes na sexta-feira à noite, coisa que nunca acontecia antes. Então eu tenho a impressão que isso, nós tivemos algumas leis agora que aprovaram na Câmara na terça-feira e na quinta-feira o Senado já votou e aprovou também. Tem sido muito dinâmico. Nunca antes foi tão célere o nosso processo legislativo, até porque essas legislações emergenciais demandam essa celeridade e essa pressa, né? Então eu tenho esperança que no máximo em 15 dias essa nova lei já esteja na mesa do presidente para ser sancionada. Presidente, vendo essa imagem que está atrás do senhor, me parece que é daquela ponte famosa de São Francisco, lá nos Estados Unidos, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembrei de um questionamento agora ao senhor. Pô, outros países tomaram essa mesma atitude com suas empresas, ou seja, outras empresas de outros países já estão comprando por conta própria as vacinas, ou isso é uma iniciativa inédita aqui no Brasil? Com toda sinceridade, Patrick, desculpe até a ignorância, eu desconheço, mas eu tenho a impressão que não, viu? Essa iniciativa começou com alguns empresários. O primeiro a levantar essa ideia foi o Luciano Hang, né? Ele que trouxe essa ideia, juntou um grupo de empresários. Eu imediatamente me aliei a ele também, mas eu desconheço que haja alguma experiência semelhante até porque na América do Norte, Israel, que está muito avançado, alguns países europeus, o SUS deles, o sistema de saúde deles, tem recursos sobrando, não precisam que as empresas façam, né? E o processo tem sido bem mais acelerado lá. Mas se existir, eu não digo que não exista, se existir eu desconheço. Me parece que é uma iniciativa totalmente nossa, brasileira. Ah, entendi. O Luciano Hang, citado pelo nosso entrevistado, é aquele empresário muito conhecido, dono das lojas Avan. Eu citei o nome da loja, Isso. agora eu gostaria que o senhor Conhecido citasse. pela sua vasta cabeleira, né? Pois é, eu citei o nome da loja dele e preciso que o senhor, se assim desejar, cite qual é a sua empresa. A minha É. é a Sociedade Brasileira de Direito Médico, uma sociedade civil sem fins lucrativos, na qual nós temos hoje 118 colaboradores diretos, né?
Ok. Presidente da ANADEM, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Raul Canal. Muito obrigado pela participação do senhor, pelos esclarecimentos que o senhor nos deu, por ter participado ativamente da costura de todo esse projeto que agora virou uma autorização, uma lei. Muito obrigado, parabéns e até uma próxima entrevista. Obrigado, Patrick. Um forte abraço. Foi um privilégio ter conversado com vocês, viu? Muito obrigado. Bom dia.